Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é terça-feira, 3 de junho de 2025, e esta é a edição das 15 horas. Vamos ver o que temos nessa edição. Preparados? Olha, tem bastante coisa. Segurança em IA, com um toque até meio filosófico. Ah, sim. Já. A briga pela soberania de dados na nuvem lá na Europa, um convite da Apple no Egito. Que mais? Análise de celular com bateria gigante, mas um coração meio antigo. Interessante essa combinação. Pois é. E tem boas notícias sobre demência, mas com um porém. Uma operação do FBI contra cybercriminosos, o boom ou será a bolha? Das startups de código por IA. Esse tema é quente. Muito. E ainda, aquisição do iFood aqui no Brasil expandindo para o salão e a disputa por frequências de celular. Bastante coisa, né? Da IA moderna. Sei, claro, uma referência. Ele lançou um laboratório sem fins lucrativos, o Lo0, focado em segurança de IA. E já começaram bem, conseguiram 30 milhões de doadores de peso, tipo o Jean Talin, do Skype, e o Eric Schmidt, ex-Google. O que te chama a atenção aí? Olha, logo de cara o nome, Lo0. É uma referência direta à Lei Zero da robótica do Asimov, né? Aquela que bota a humanidade em primeiro lugar, acima das outras leis. Exato. Boa sacada. Isso para mim sinaliza uma preocupação bem forte do Bendio. Ele parece duvidar assim que as gigantes como OpenAI e Google, nessa corrida louca para ver quem faz a IA mais inteligente, estejam realmente priorizando a segurança. Faz sentido. Exatamente. Ele está colocando um contraponto ético importante vindo de alguém de dentro da área. É um sinal de alerta, né? E falando nessas gigantes e em controle, olha só essa notícia da The Register. A Amazon Web Services, a AWS, está montando uma estrutura de nuvem soberana na Europa. Ah, sim. Essa movimentação já era esperada. Parece uma tentativa de acalmar os europeus sobre onde os dados deles ficam, né? Principalmente depois de toda aquela desconfiança com a política externa americana do governo Trump 2.0. Exatamente. É uma resposta direta a essa pressão por soberania digital que está rolando forte na Europa. A Microsoft e o Google já tinham feito coisas parecidas, né? Verdade. Então, a AWS vai ter uma empresa separada lá na Alemanha, com liderança europeia, conselho consultivo independente, tudo para passar essa imagem de controle local. Mas resolve mesmo? Então, aí que tá o mais. A grande interrogação continua sendo o tal do Cloud Act americano. Mesmo com servidores fisicamente na Europa, essa lei ainda poderia, em tese, permitir que autoridades dos Estados Unidos peçam acesso aos dados. Ah, entendi. Então, acalma, mas não resolve 100%. Isso. Diminui a preocupação imediata, mas a tensão de fundo sobre o acesso americano aos dados, essa continua. Agora, mudando um pouco o foco, da infraestrutura para o software que roda nela. A Fast Company, citando a Reuters, está falando da valorização assim absurda das startups de IA que geram código automaticamente, as Codegen. Nossa, esse mercado está fervendo. Muito. A Cursor estaria avaliada em 10 bilhões de dólares. E a Windsurf Codium pode ser comprada pela OpenAI por 3 bilhões. É muita grana, hein? É uma aposta altíssima. A promessa é aumentar radicalmente a produtividade dos desenvolvedores, né? A ideia é que essas ferramentas escrevam código, desde o básico até coisas mais complexas. O sonho de todo dev. Talvez, mas tem um problema aí. Muitas delas, como você falou, usam por baixo dos panos os modelos de IA da OpenAI e da Anthropic, que são caros. Isso dificulta bastante elas serem lucrativas por si só. E tem outro risco, né? Exato. O risco maior é serem simplesmente engolidas ou superadas pelas Big Techs. Pensa no GitHub Copilot da Microsoft, que já tem um modelo integrado, já fatura bastante. Verdade, já está estabelecido. Pois é. Então, é um boom, sem dúvida, mas com um potencial real de virar bolha para várias dessas startups menores. Bom, enquanto o software está nessa ebulição, o hardware e a expansão física também não param. Via Apple Insider, a gente ficou sabendo que o ministro do Comércio Exterior do Egito fez um convite formal para a Apple. Ah, é? Para quê? Para abrir a primeira Apple Store física lá no país. Parece um passo mais simbólico, talvez, ou tem mais coisa aí?
Olha, é simbólico, mas é bem estratégico também. Primeiro, mostra o interesse claro da Apple em crescer no mercado egípcio, que é um mercado grande, jovem. Faz sentido. E pro Egito, reforça aquela ambição deles de se tornarem um hub tecnológico na região, sabe? Atrair investimento, mostrar a modernidade. E a Apple já não tinha nada lá. Já tem operações, sim, de call center, centros de treinamento. Então, uma loja física seria o próximo passo natural para consolidar a marca, a presença deles por lá. E por falar em presença física e hardware, o Canaltech fez uma análise do Honor Magic 7 Lite. E o que chamou a atenção mesmo, sim, de forma disparada, foi a bateria. Ah, eu vi algo sobre isso, uma bateria enorme, né? Gigante. 6.600 mAh com uma tecnologia nova de silício carbono. O pessoal do Canaltech disse que durou 40 horas no teste deles. Quase 2 dias direto de uso. Nossa, 40 horas, isso é impressionante. Realmente um ponto fora da curva. Pois é, mas aí vem o mas. Sempre tem um mais, né? Parece que as inovações pararam por aí. O review apontou que ele usa o mesmíssimo processador da geração anterior, o Snapdragon 6 Gen 1, que já é de 2022. Poxa, aí complica. Um chip de 2 anos atrás. Exato. E as câmeras também foram consideradas, assim, bem básicas. A ultra-wide tem só 5 megapixels, disseram que serve para pouco na prática. E o preço? Aí que dói mais. O preço de lançamento aqui no Brasil foi R$ 4.599. Consideraram muito salgado pelo conjunto da obra, sabe? Com certeza. Bateria ótima, mas o resto não acompanha. Difícil justificar esse valor com especificações defasadas. Mudando radicalmente de assunto agora, vamos dar um pulo na área da saúde. Temos 2 notícias interessantes sobre saúde cerebral. Primeiro, a Slashdot, citando o jornal The Guardian, traz um estudo com um resultado bem esperançoso. Opa, notícia boa é sempre bem-vinda. Qual é? Parece que as gerações mais jovens têm um risco menor de desenvolver demência numa certa idade, se comparado com as gerações anteriores. Ah, que interessante. E sabem por quê? A tendência mais forte em mulheres. E as possíveis razões são várias, né? Maior acesso à educação formal, melhor controle de fatores de risco cardiovascular, tipo pressão alta, colesterol. Redução do tabagismo também deve influenciar. Sim, e avanços na saúde pública em geral. É uma notícia positiva, sem dúvida. Mas tem algum porém? Você mencionou um porém antes. Tem. É crucial lembrar que, apesar dessa tendência de menor risco individual por idade, a população geral está envelhecendo muito. Então, o número total de casos de demência ainda deve aumentar bastante nas próximas décadas. Ah, entendi. O risco individual pode cair, mas como tem mais gente idosa, o número absoluto de casos sobe. Faz sentido. E como a prevenção é fundamental nisso, o Olhar Digital destacou uma pesquisa que foi apresentada lá na Sociedade Americana de Nutrição. Sobre dieta, imagino. Exato. O estudo sugere que adotar uma dieta saudável na meia-idade, tipo a dieta MIND, pode reduzir o risco de desenvolver demência em até 25%. Ou seja, nunca é tarde para começar a comer melhor, né? Com certeza. Essa pesquisa reforça muito isso. Mudanças na alimentação, mesmo depois dos 40, 50 anos, podem ter um impacto bem significativo na saúde do cérebro. E o que é essa dieta MIND exatamente? É basicamente uma mistura da dieta mediterrânea com a dieta DASH, que é uma dieta para controlar a pressão alta. Ela foca muito em grãos integrais, folhas verdes, vegetais variados, nozes, frutas vermelhas, como morango, amora, peixe. E o que ela limita? Limita bastante doces, frituras, carne vermelha, manteiga, queijo gordo. Essas coisas. Entendi. Comida mais natural, menos processada. Isso. E um detalhe bem interessante do estudo foi que eles notaram que os efeitos podem variar um pouco entre diferentes grupos étnicos. Isso sugere que talvez no futuro a gente precise de recomendações nutricionais ainda mais personalizadas para a prevenção da demência. Agora vamos para a segurança digital. A TechRadar noticiou que o FBI, trabalhando junto com as polícias da Holanda e da Finlândia, tirou do ar um site chamado avecheck.net. Que tipo de serviço era esse? Soava meio suspeito já pelo nome. E era mesmo. Era o que o pessoal da área chama de Counter Antivirus, ou verificador de antivírus. Na prática, era um serviço para criminosos. Como assim? Eles submetiam os malwares que criavam nesse site para testar.
O site dizia se aquele malware específico seria detectado pelos principais antivírus do mercado. Ah, para poderem refinar o ataque antes de lançar. Exatamente. E o crucial, esse teste era feito sem alertar as empresas de segurança. Era uma ferramenta para aumentar a eficácia dos ataques deles. Nossa, que perigo. Muito. E derrubar esse site fez parte de uma operação maior, a Operation Endgame. Essa operação também desativou outros serviços chamados de crypting, como o Cryptor.biz e o Crypt.guru. Crypting, o que é isso? São serviços que ajudam a embaralhar, a ofuscar o código do malware. É tipo uma camuflagem digital para tentar enganar os programas antivírus e outras defesas. Entendido. E agora, voltando aqui para o Brasil, falando de tecnologia e negócios. O site Baguete informou que o iFood comprou a divisão de software para alimentação da Videosoft. Essa empresa é de Santa Catarina, né? Conhecida pelos totens de autoatendimento. Isso mesmo. E olha, essa parece ser já a 4ª aquisição do iFood nesse segmento específico de software para restaurante físico. 4ª. Então eles estão com uma estratégia bem clara aí. Claríssima. Fortalece muito o que eles chamam de iFood Salão. A ideia é não ser só uma plataforma de delivery, mas operar também dentro do restaurante físico. Ah, oferecer a solução completa para o dono do restaurante. Exato. Com essa compra, eles podem oferecer desde o pedido no totem de autoatendimento, passando pela gestão do caixa, controle de estoque, tudo integrado. Uma jogada bem inteligente, pensando bem. Sem dúvida, porque apesar do crescimento enorme do delivery, a verdade é que a maior parte do faturamento da maioria dos restaurantes ainda vem do consumo ali, no local. O iFood quer uma fatia desse mercado também. Para a gente fechar nossa análise de hoje, vamos dar uma olhada em telecomunicações, com informações do Teletime News. A BrisaNet, que é uma operadora regional forte lá no Nordeste. Sim, tem crescido bastante. Eles estão de olho no espectro de 700 MHz, que é uma faixa muito boa, mas já tem um plano B. Se não conseguirem essa faixa no próximo leilão, vão mirar na de 850 MHz. Como funciona essa briga pelas frequências? É uma discussão bem técnica, mas que afeta diretamente a qualidade e a cobertura do nosso celular, né? A BrisaNet quer garantir frequências baixas, como 700 ou 850 MHz. Por que essas especificamente? Porque elas têm maior alcance e penetram melhor em prédios. São essenciais para cobrir áreas grandes como o Nordeste e também para melhorar o sinal dentro de casa. Entendi. E qual é a proposta deles para o 850 MHz? Eles sugerem que, se forem para essa faixa, ela seja dividida em 3 blocos menores, de 10 plus 10 MHz cada. Isso permitiria a entrada de mais competidores regionais, como eles, e um desses blocos poderia até ser pago com compromissos de levar sinal para áreas rurais, em vez de só dinheiro. Parece interessante para aumentar a competição. Mas e quem já usa o 850? Aí entra a Vivo, que é uma das grandes usuárias atuais dessa faixa. A Vivo argumenta contra essa fragmentação excessiva. Eles preferem blocos maiores, como os atuais, de 12,5 plus 12,5 MHz, que permitem mais velocidade. E sobre os 700 MHz? A Vivo também discorda da ideia de baratear o preço dos 700 MHz, que é outra coisa que a BrisaNet gostaria. Então é o clássico debate. As operadoras nacionais já estabelecidas versus as operadoras regionais tentando banhar espaço e garantir espectro de qualidade. A Anatel vai ter que equilibrar esses interesses. Ufa! Foi bastante coisa mesmo que a gente analisou nessa edição, hein? Sim. Cobrimos desde a ética lá na IA, com Benjo, até as estratégias de negócio aqui no Brasil com o iFood e a briga pelo espectro. Esperamos que essa análise mais detalhada das fontes tenha sido útil para o pessoal. Com certeza. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seus comentários, curtir o episódio e compartilhar com os amigos. A gente agradece muito a companhia e até a próxima!